Querido Deus, Pai Santo, Senhor de toda glória, nós estamos em Tua presença, Senhor, agradecidos por mais um dia, Senhor, que Tu nos concede, ó Deus. Obrigado, Senhor, pela Tua igreja, obrigado, meu Senhor, pelos Teus servos que trabalham para o engrandecimento do Teu reino. Obrigado pela vida dos nossos amados irmãos, crianças, jovens e adultos. Abençoa os teus ministros, abençoa os idosos, guarda a tua igreja. Amado Pai, Deus Todo-Poderoso, ouve a nossa petição. Em o nome maravilhoso de Jesus Cristo te pedimos e te agradecemos. Amém. Louvado seja para sempre o nosso Deus. Estamos de volta, meus queridos irmãos. O nosso desejo é contribuir com a Igreja do Senhor Jesus. E uma das maneiras que a gente contribui com a Igreja do Senhor Jesus é ensinando, ajudando os irmãos, orientando a juventude, orientando as crianças. Somos privilegiados porque temos a palavra em nossas mãos, em nosso coração, e fazemos isto com muita alegria. Você é bem-aventurado, privilegiado em ouvir a palavra de Deus, em ter a palavra de Deus, em amar a palavra de Deus e se esforçar, porque não é sem esforço, e se esforçar para pautar a sua vida, assim como eu me esforço para pautar a minha vida. Tem horas que eu vejo a pauta tão apagadinha e ninguém tem coragem de dizer isso, porque todo mundo parece herói. Todo mundo parece herói diante das câmaras, na hora da pregação, na ministração, parece que só tem herói. E não tem só herói, ou praticamente não existe herói. Eu louvo ao meu Deus, porque tenho um compromisso que já está dentro do ano 57. Mas não foi fácil, não é fácil, não sou herói. Eu sou ajudado por um herói, o meu Senhor, que venceu por mim. Você não é herói, nem heroína. Você é para estar diante do herói que venceu o mundo, o pecado, a maldade, o diabo, o inferno. O Senhor Jesus venceu para você ter o que você tem. A graça, a felicidade, a alegria, a disposição para fazer alguma coisa, a generosidade para ajudar quem faz e quem precisa, quem necessita. E o juízo especial de Deus para não fazer acepção de pessoas. São coisas maravilhosas que nós temos, porque recebemos do herói, o Filho de Deus, que venceu por nós. Nosso texto hoje, meus amados irmãos, Salmo 115, o primeiro versículo, depois o versículo 14 até 24. Um texto maravilhoso falando da ação divina em nosso benefício. Então, é só ler e guardar. Louvai ao Senhor e invocai o seu nome. Fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Versículo 14. Não permitiu a ninguém que os oprimisse, e por amor deles repreendeu a reis, dizendo: não toqueis os meus ungidos, e não maltrateis os meus profetas. Chamou a fome sobre a terra, quebrantou todo o sustento de pão. Mandou perante eles um homem, José, que foi vendido por escravo, cujos pés apertaram com grilhões, foi posto em ferros.
até o tempo em que chegou a sua palavra. A palavra do Senhor provou. Mandou o rei e o fez soltar. O governador dos povos o soltou e fê-lo senhor da sua casa e governador de toda a sua fazenda, para sujeitar os seus príncipes a seu gosto e instruir os seus anciãos. Então Israel entrou no Egito e Jacó peregrinou na terra de Cã. E aumentou o seu povo em grande maneira e o fez mais poderoso do que os seus inimigos. O testemunho das Escrituras é grandioso e uma coisa maravilhosa que muita gente parece não atentar, não dar atenção. É que o testemunho das Escrituras é um testemunho maravilhoso, grandioso e geral. A Bíblia fala de pessoas que só a Bíblia mencionou. A Bíblia fala de tribos e de povos que ninguém conhecia nada. Os grandes sábios dos dias antigos mencionavam como se fosse um conto, uma poesia, alguma coisa. Um ouvir dizer. Deus usava os seus profetas e fazia uma descrição. Deus fez descrição de povos, descrições tão bem detalhadas que hoje a Bíblia serve, a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é material indispensável na arqueologia. É indispensável na arqueologia. Os arqueólogos usam picaretas, pás, papéis, canetas, computadores e Bíblia. Quando ele chega no campo para explorar, ele já leu a Bíblia quantas vezes, procurando minúcias em relação àquele lugar, àquela civilização, àquela tribo, aquele povo não civilizado. Então, a Bíblia Sagrada é algo grandioso. Eu geralmente concluo meus programas no rádio, leiam a Bíblia Sagrada. Porque quem lê a Bíblia Sagrada tem um benefício enorme em relação aos outros, em termos de conhecimento geral, de ampliação da visão. Você que tem a Bíblia Sagrada, você que lê a Bíblia Sagrada, você que estuda a Bíblia Sagrada, você sempre vê do alto da montanha. Sempre vê de longe, você vê ao longe. Quem tem a sabedoria de Deus vê as coisas ampliadas. É maravilha. Nesta leitura que fizemos, meus amados irmãos, o salmista começa, como qualquer salmo qualquer, com uma orientação para que a gente exalte, louve, bendiga. Louvai ao Senhor, invocai o seu nome e fazei conhecidas as suas obras entre os povos, entre os grandes povos, entre as pequenas tribos, entre os povos cultos, entre os povos incultos, entre os povos. Ainda existem muitas tribos em vários lugares que não são, na linguagem dos missionários, a linguagem eclesiástica, não foram alcançados, ou seja, ainda não ouviram a mensagem do Evangelho. Mas estes povos são importantes para Deus, são criados por Deus, sustentados por Deus. Se não são orientados por Deus no dia a dia, mas foram orientados por Deus
ao surgirem. Então, é uma maravilha ler a palavra. No versículo 14, o salmista contando a história. Não permitiu a ninguém que os oprimisse e, por amor deles, repreendeu a reis, dizendo. Deus repreendeu. Tem coisas extraordinárias na Bíblia Sagrada. Abraão era um homem de 75, quase 80 anos, quando chegou na Filistia. Lá na Filistia, como em todo o Oriente Médio, eles não tinham as questões que nós temos aqui no Ocidente. Mulheres idosas não têm importância. Os reis davam muita importância às mulheres idosas para ajudarem na formação das mulheres novas, principalmente aqueles que formavam haréns. Existiam reis com 50 mulheres, com 40 mulheres, e eles tinham mulheres idosas que serviam praticamente de guia na vida conjugal, e tinha as mulheres novas que eram realmente a coroa do seu reino. Então, quando Abraão chegou ali, Sara, com mais de 60 anos. E mesmo assim, ela ainda foi convidada para estar na casa das mulheres e tal, pelo Eli, parece, o Elimeleque, um dos reis de lá. E a intenção dele, porque o casal tinha se combinado pelo fato dela ser filha do pai do Abraão. O Tera tinha concubinas, ela era filha de uma concubina do Tera, que era o pai de Abraão. Portanto, foram criados separados. Na época, as convenções permitiam o casamento e eles casaram. Se tornaram marido e mulher. E no estrangeiro, no meio daquela gente, ele com medo das reações daquela gente, que poderiam, como ele diz, matá-lo para ficar com ela. Aí omitiram a questão do casamento e falaram só do parentesco. E Deus falou com aquele rei: devolva a mulher para o seu marido. Ela tem marido. O Abrão não tinha dito isto com medo. Deus falou com o rei. Aqui no versículo 14 diz: não permitiu que ninguém os oprimisse e por amor deles repreendeu os reis. Repreendeu a reis. Chegou a repreender reis. Com uma mensagem: não toqueis nos meus ungidos, não maltrateis os meus profetas, os meus escolhidos, os meus eleitos. E ele vai continuar contando a história. No versículo 16, a história da fome. Chamou a fome. Deus tem elementos para controle. É porque Ele quer que você tenha liberdade. Ele quer que eu tenha liberdade. E saibamos usar a liberdade. Mas Deus tem elementos para controle. Mas Ele chamou a fome e quebrantou todo o sustento de pão. O que tinha sido semeado não produziu. Isto 1 ano, 2, 3. Chamou a fome e quebrantou todo o sustento de pão. Mandou perante eles um homem, José. José era instrumento de Deus. Os irmãos nunca entenderam. O pai entendia. O pai amava bastante. Era filho, era primogênito de Raquel. Mas os irmãos não gostavam dele porque os irmãos tinham comportamento estranho, animalesco, e ele denunciava o pai. Ele era de confiança do pai. Meu pai, eles estão fazendo isso. Eles venderam animais, eles mataram animais, eles fizeram isso, fizeram aquilo. Os irmãos chegaram a desonrar o pai. E o José
Como era o primogênito, o pai se apegou a ele, a mãe tinha morrido. E eles venderam esse irmão como escravo, fingiram lá, simularam um acidente. E Jacó foi chorar por esse filho que não tinha morrido. Mas agora no versículo 18 diz que o José sofreu, seus pés foram amarrados, ele foi preso, foi posto no tronco, aqui, apertaram seus pés com grilhões e foi posto em ferros. Era um tipo de uma coisa cruel do passado. Até o tempo que chegou a sua palavra, até o tempo de cumprir a promessa. Até o tempo em que chegou a sua palavra, a palavra do Senhor provou. Aí o rei mandou buscar. Ele estava na cadeia, tinha interpretado os sonhos do padeiro Mó e do copeiro Mó. O copeiro Mó voltou para o palácio e o padeiro Mó foi morto, conforme ele interpretou os sonhos. O copeiro Mó está no palácio, mas esqueceu. Deus continuou agindo. Faraó tem o sonho das vacas magras, das vacas gordas, que ainda hoje está aí na linguagem dos feirantes. Ei, seu Zeca, mas isso aqui está muito caro naquele tempo. Ali era no tempo da vaca gorda. Até idólatra, até analfabeto, ignorante fala das coisas da Bíblia sem saber. A vaca gorda e a vaca magra, as vacas gordas e as vacas magras, foi o sonho de Faraó, que ninguém entendeu. E o copeiro se lembrou, na cadeia tem um hebreu. E quando eu sonhei, ele interpretou e deu certinho. E o padeiro Mó contou o sonho, ele interpretou e infelizmente aconteceu. Porque ele disse, você vai morrer. Em 3 dias você vai morrer. Então, meus amados, a palavra de Deus o rei mandou soltar o governador dos povos e o soltou. E fez o Senhor da sua casa. O faraó destinou o segundo carro da frota real. Naquele tempo eram as carroças de luxo. O segundo era o carro do José, o ex-presidiário sem roubar. Ex-presidiário sem fraudar. Diferente dos daqui, que tem muitos soltos porque são amigos dos manipuladores da lei. E tem muitos outros soltos porque a gente não sabe o tamanho da sujeira que ele faz. Então, resultado, a Bíblia Sagrada falando de tudo. Tudo. No versículo 22 diz que ele fez sujeitar os seus príncipes a seu gosto. José recebeu autoridade. Ele recebeu autoridade do faraó. Então, meus amados irmãos, palavra do céu para o nosso coração. Deus abençoe. E agora nós vamos orar pelos novos convertidos, para Deus transformar da graça em vitória. Bendito Deus, Pai Santo que está nos céus, nós te louvamos. Obrigado pela vida, obrigado pela tua palavra, obrigado pela salvação em Cristo Jesus. Obrigado pelos nossos irmãos, obrigado pela tua igreja. E agora, Senhor, dá vitória aos nossos irmãos, recém-convertidos, recém-batizados. Fortalece, dá, Senhor, a graça necessária para tornarem-se verdadeiros vencedores pelo teu poder. Pai bendito, ouve a nossa petição, em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia!